Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, qual brador: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perturbar-nos ou perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito humano, o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e ele lhes obedece. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança. Quero continuar a leitura, versículo 29, outro episódio. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Diga: sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Quantos podem me dar um amém, incentivando para que eu continue a leitura? Amém! Oh, povo abençoado. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. O Senhor quer te curar nessa noite. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação, que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. E é o último trecho que eu quero ler para fechar aquilo que nós queremos compartilhar, a partir do capítulo 2, versículo 1, diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo a notícia correu que ele estava na casa dele. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Até esse ponto. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E obrigado pelo que o Senhor vai fazer através dela nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos aqui nesses poucos versículos o começo do ministério de Jesus. Um ministério marcado por poder, por unção, graça, autoridade, irmãos. Aonde ele ia, as coisas aconteciam.
Havia uma unção sobre a vida do Senhor Jesus, como homem. Embora ele era o próprio Deus, mas como homem exercendo o ministério, a mão de Deus estava sobre Jesus. E aonde ele ia, se tinha coisa errada, manifestava os demônios, tinham que sair, porque não existe demônio que possa resistir à luz da presença da glória de Deus. Aonde tinha enfermos, eles eram curados. Ele era, como exatamente a palavra de Deus diz, o caminho torto era consertado, os vales eram aterrados, os outeiros eram aplanados, porque a glória de Deus estava sobre a vida de Jesus. E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? Está escrito, ele mesmo disse: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Oh, glória! Quem crê nisso? Diga para o seu irmão assim: Deus vai te usar para fazer obras maiores ainda. Diga, ele prometeu. Agora pensa comigo, acompanha aqui, irmãos. Quem quer ter a unção de Deus na sua vida? Quem quer o fogo, a presença, a glória? Quando esse negócio está em nós, irmãos, aonde você vai, você não precisa abrir a boca. Você vai abrir a boca porque Deus vai colocar palavras na tua boca. Mas quando essa presença de Deus está na tua vida, irmãos, os planos que traçam contra a tua vida caem por terra. Se colocarem ideias malucas e malignas para tentar derrubar você, quem vai cair na armadilha são aqueles que prepararam contra você, porque Deus na tua vida não vai deixar que toquem sobre você. Foi assim que aconteceu com Jesus. Havia uma unção especial na vida dele. E eu quero profetizar nessa noite já. Eu preciso ser bem objetivo, vou ganhar tempo. Essa unção vai ser liberada sobre você. Eu profetizo que isso não é mais um culto. Tenho desafiado você a ter fé para os cultos, para não vir para mais um culto, mas para vir para o culto, o lugar onde Deus vai falar, onde a liberação do Senhor vai vir sobre a tua vida, e você vai sair daqui mais capacitado, mais sábio, mais poderoso, não por causa de homens, mas por causa do que o Espírito Santo está fazendo aqui. Quantos creem que a presença de Deus está aqui? Quantos podem dar glória a Deus por essa presença? E essa presença está gerando no teu coração verdades da palavra que vão transformar cada vez mais a sua vida. Amém, queridos? Aonde Jesus passava, os cativos eram libertos. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Quando a unção de Deus está sobre nós, e nós temos a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite, é uma palavra de advertência sobre a comunidade. Fique esperto. É essa palavra. Esse é o tema dessa palavra. Fique esperto. Olha para o teu irmão e diga: fique esperto. Se liga contra as artimanhas de Satanás. Irmãos, nós estamos vivendo, essa palavra serve tanto para essa casa, como serve para a igreja do Senhor Jesus nos últimos dias. Os sinais mostram que o Senhor Jesus está voltando. Israel como nação mostra. As notícias, a terra, o universo, todos os sinais são latentes de que Jesus está voltando. E quanto mais nos aproximamos dos dias da volta do Senhor Jesus, pelo menos 3 coisas estão acontecendo. Uma, a igreja cresce em poder. 2, o diabo está mais e mais atento para fazer das suas arruaças, porque ele sabe que o seu fim está próximo. 3, mas a sociedade, o ser humano, se torna com caráter completamente distorcido, porque a Bíblia diz que nos últimos dias talvez não se encontraria fé na terra por causa do aumento, nem amor, por causa do aumento da iniquidade. São 3 coisas que vão acontecendo simultaneamente. Mas eu quero me deter nessa noite sobre o avanço do poder da igreja. Há uma autoridade de Deus sendo liberada sobre você. Quem aqui faz parte da igreja do Senhor Jesus é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e tem as promessas e a marca de Deus sobre a sua vida. Dá uma glória a Deus. Você está crescendo em poder. Há uma unção dos últimos dias sendo liberada sobre a igreja. Essa unção tem algumas missões. Essa unção, uma dessas missões dessa unção é libertar você do teu cativeiro. Como é que chama aquele negócio que se colocava sobre o boi? Cabresto, jugo, canga, para poder guiar o bicho. E
e ele não podia sair dali. E Deus me mostra nessa noite que algumas pessoas têm vivido debaixo dessa canga, debaixo desse cabresto. E o Espírito de Deus também está dizendo nessa noite que a unção dele tem sido liberada para quebrar esse cabresto de sobre a tua vida, para arrebentar esse grilhão, esse vício, esse medo, essa depressão, essa prisão na tua alma. Seja livre em nome do Senhor Jesus. A unção de Deus nesses últimos dias tem essa missão: quebrar o jugo. Mas ela também tem uma outra missão: fortalecer você. Cada dia mais os filhos de Deus estão crescendo de graça em graça, de conhecimento em conhecimento. Mais e mais, cada vez mais o céu tem se aberto, irmãos, e pessoas têm entendido mais da palavra de Deus. O ministério dos Gideões aí, que já tem alcançado 190 países e vai ainda explodir muito mais, irmãos. Todo o ministério que se levantar nesses dias para propagar a palavra de Deus, na unção, na santidade, na integridade, Deus vai usar. Quantos querem ser usados por Deus? Sabe o que você tem que fazer? Dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para esse tempo. Pode me usar, Senhor, eu estou disponível. Essa unção está liberada, é um crédito. Sabe quando o governo liberou milhões e milhões para a construção nos últimos tempos? Esse projeto Minha Casa, Minha Vida. Sabe quando isso aconteceu? Assim como isso aconteceu, e qualquer pessoa que tivesse munido dos seus documentos e cumprindo os critérios que o governo estabeleceu, chegava no banco e tinha o dinheiro liberado. É assim que está acontecendo nos últimos dias. Há um crédito de unção e poder de Deus liberado dos céus para aqueles que querem fazer a obra de Deus com sinceridade, com santidade, com integridade, firmado no corpo de Cristo. Você precisa cumprir alguns critérios, mas é só você chegar diante do céu, dobrar teu joelho e dizer: eis-me aqui, Senhor, essa unção está sendo liberada sobre a sua vida. Pega na mão do teu irmão e diga assim: você não pode ficar de fora dessa. Você tem que aproveitar este momento. É especial. Fala com autoridade, diga: Deus está te fortalecendo. Essa unção vai pegar você. Muitos vão desistir, mas você vai ficar firme. Você não vai voltar atrás, porque essa unção vai pegar você de todo jeito. Em nome de Jesus, amém. Essa unção que Deus está liberando nesses últimos dias é para quebrar o jugo, é para te fortalecer, é para te dar uma unção de perseverança. Nunca na história da igreja se precisou tanto de perseverança como nesses dias. Você olha em Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, que é a referência para a igreja dos últimos dias, ele fala: o que vencer, o que perseverar vai ganhar a coroa da vida. Se você perseverar, você vai ser abençoado, você vai herdar as promessas de Deus. Os dias de hoje, diga assim comigo: perseverança. Não, deixa de preguiça e fala direito, fala perseverança. Hebreus capítulo 10, falei isso domingo passado. Vocês têm necessidade de perseverança. Quantas pessoas têm começado nos últimos dias a seguir o caminho do Senhor, e qualquer festinha, qualquer balada, qualquer compromisso, uma visita dos parentes em casa já faz a pessoa desistir dos compromissos. Qualquer coisa, qualquer má vontade, desânimo, dorzinha de cabeça, desiste. Das baladas você não desistia. Perseverar no vício você não desistiu. Mas, irmãos, é fácil de entender isso. Nas coisas de Deus só se alcança com perseverança. E a unção desses últimos dias é para gerar em você perseverança. Quem quer isso? A missão também da unção desses últimos dias é fazer o povo de Deus ficar atento às ciladas de Satanás, porque elas estão aumentando a cada dia. A cada dia, filhos de Deus estão sendo enganados. A cada dia, pessoas estão sendo levadas por enganos, doutrinas de demônios. A cada dia, pessoas estão cedendo a todo tipo de engano da
das trevas. Não vou falar nada para o RTM ali atrás, viu? Uma palavra de Deus dessa está rindo, conversando e brincando. Diga que a Roberta depois agiu isso para mim. Nós não podemos mais perder tempo, irmãos. A igreja do Senhor Jesus está perdendo terreno. O inferno está avançando. Pessoas estão sendo destruídas. A Bíblia diz que quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E nós muitas vezes perdemos tempo com os nossos prazeres, com as nossas vontades, com os nossos milindres, com os nossos bicos, com as nossas preguiças, com os nossos desânimos, com os nossos viciozinhos. E o reino de Deus, que depende de você para avançar, está retido porque você Deus preparou essa palavra para você hoje. Você vai sair hoje cuspindo prego. Você vai sair hoje cheio do fogo de Deus. Eu não estou trazendo uma palavra de condenação, eu estou trazendo uma palavra de esperança para você. O que passou ficou para trás. Diga isso para o seu irmão. O que passou ficou para trás, irmão. Ontem já ficou para trás. Agora é um novo tempo. Sabe o que eu entendo? E que a unção de Deus também tem outra missão. Escute. Nos últimos dias, o que levava anos para acontecer, cada vez mais está precisando de menos tempo para acontecer. Os cientistas políticos dizem isso. O que nos séculos atrás levavam 100 anos para acontecer de mudança no mundo, hoje em 5 anos muda. Não dá para acompanhar tudo o que está acontecendo. Assim também a unção dos dias de hoje, porque o mundo natural reflete as verdades do reino espiritual. Assim também no reino espiritual, escute, a unção de Deus está nesses dias sendo liberada para gerar transformações em vidas que antes levavam anos para acontecer. Hoje, em semanas e até dias, essa unção está fazendo acontecer. É por isso que temos ouvido tantos testemunhos de pessoas que ficaram tanto tempo escravizadas e que antes era necessário um processo tão intenso para libertar. Hoje, quem está dizendo eis-me aqui, está experimentando mudanças radicais em poucos dias, por causa da unção desses últimos dias, que está sendo liberada também para cumprir este propósito: acelerar o processo de transformação da noiva, porque a igreja do Senhor Jesus como noiva está nos últimos dias de sua ornamentação, está na maquiagem final. O Espírito Santo está colocando os últimos enfeites sobre a igreja. As vestes da noiva está sendo toda agora nos processos finais de adorno. Isso significa que o que você precisa para ser curado, o que você precisa para ser liberto, o que você precisa para ser transformado, você já tem esse crédito no céu liberado para a sua vida. Você só tem que pegar, é meu. É isso que você tem que fazer: crer e pegar. Quantos querem essa unção sobre a sua vida? Mas eu quero falar para a gente ficar esperto, porque o tema dessa mensagem é: fique esperto. Três maneiras que o diabo tem resistido a esse avanço da igreja, tem tentado resistir. Estão descritas nos textos que nós lemos. Para ganhar tempo, eu não vou recorrer agora, porque nós já lemos todo o texto. Primeira resistência: o Senhor Jesus estava pregando, um demônio forte, creio eu, pelo relato do texto, de um nível de autoridade
demoníaca, de certa forma expressiva, porque ele afrontou Jesus cara a cara. Falou: eu sei quem tu és. Ficou desafiando, não é isso? Eu sei quem tu és o Santo, Filho de Deus. Jesus mandou ele se calar e deu a ordem para ele sair. O demônio ainda resistiu, porque a Bíblia diz que ele agitou o corpo no chão e depois saiu. Então havia um certo nível de autoridade, mas para Deus não faz diferença nenhuma. Todos eles têm que se submeter ao comando do Senhor Jesus, como aconteceu. Mas a primeira forma de resistência maligna, por causa desta unção, agora escute, essa unção atrai resistências malignas. Se você quer essa unção, aliás, não é se você quer, você não tem escolha, você precisa dessa unção. E essa unção, quando está na vida de alguém, ela funciona como uma marca, e o maligno percebe essa marca, assim como percebeu em Jesus. Eu sei quem tu és. Alguém que tem essa unção de Deus sobre a sua vida, o maligno vai reconhecer quem você é. E eu quero dizer, em nome de Jesus, ele vai te reconhecer não para te atormentar, porque você vai estar guardado nas mãos de Deus, mas ele vai reconhecer para fugir de você. Amém? Mas a primeira manifestação de resistência é que o maligno vai querer atrapalhar o teu ministério. E eu tenho percebido levantes das trevas contra essa casa, de confusão. Porque Jesus disse para ele assim: você se cale agora e sai dele. Porque Jesus não ia deixar demônio anunciar quem era Jesus. Quem tem que anunciar somos nós, a igreja. Não é demônio que vai ficar se intrometendo na obra de Deus para gerar confusão. Então escute, a primeira manifestação maligna, quando identifica uma igreja, uma casa, uma família, pessoas marcadas pela unção de Deus, é um espírito de confusão. Fique esperto na sua casa, marido e mulher, se liga. Vocês não estão se entendendo, a conversa não está fluindo, pai e filho, irmão com irmão, não está entendendo, um fala uma coisa, o outro entende outra. Isso é das trevas. Vigia. Quando você perceber que isso está acontecendo dentro da sua casa, para tudo, vai orar, vai batalhar, ora pela sua esposa, ora pelo seu marido, ora pelos seus filhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quantos têm percebido todo tipo de confusão tentando cercar a sua vida? Quantos têm percebido isso? Fique esperto. Isso é uma tentativa maligna de impedir o teu avanço. Mas levante a sua mão direita comigo, diga com autoridade. Não, quando eu falo para falar com autoridade, fale com autoridade, não fale bocejando nem. Amém? 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 Então diga assim comigo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós determinamos sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos negócios, está dizendo, irmão, sobre os meus filhos, sobre as células, sobre a vida dos líderes, dos pastores desta cidade. Espírito de confusão, vai embora. Nós desmascaramos vocês em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas não basta essa declaração. Essa declaração é importante, mas você precisa se posicionar. Não deixe o maligno usar tua boca para gerar confusão, irmão. Não seja você um instrumento de confusão. Se for abrir a boca, abra para glorificar a Deus, não para murmurar, não para reclamar, não para fazer cobrança, não para ficar cutucando.
Pega na mão do seu irmão e diga: você não é instrumento de confusão, irmão. Você é instrumento de bênção. Você é instrumento de paz. Amém? A igreja tem que acordar, irmãos. Tem que estar esperto. Não adianta ficar depois: não quero, o maligno está me perseguindo, a confusão. Não adianta isso, irmão. Tem hora que é para chorar aos pés do Senhor, mas tem hora que é para se levantar e dizer: sai fora daqui. Você não tem poder na minha vida. O que Jesus fez? Cala a boca e sai. Pronto. Está vindo um monte de porcaria na sua cabeça? Fala assim comigo: cala a boca e sai. Cuidado para que você acabe não saindo, porque às vezes a confusão está com você mesmo. Fique esperto, irmão. Segundo tipo de resistência. Um leproso chegou para Jesus e disse: se o senhor quiser, o senhor pode me curar? Ele falou: eu quero. Curou. Aí Jesus disse assim para ele: olha, só que eu quero que você me faça uma coisa: não abra a sua boca. A Bíblia diz que Jesus advertiu veementemente: não saia por aí dizendo, cumpre o que a palavra de Deus diz depois que um leproso é curado. Apresenta-te ao sacerdote, mas não fica divulgando por aí. Versículo 45 do capítulo 1 de Marcos diz que o cara saiu de lá e falou: gente, olha o que Jesus fez, olha o que aconteceu, olha! E foi aquela feira. Sabe qual foi a consequência? No versículo 45, a Bíblia diz que Jesus já não podia mais entrar nas cidades, porque todo aquele barulho atrapalhou a estratégia de Jesus. Eu quero te falar da segundo tipo de resistência que o maligno quer usar na vida do povo de Deus para impedir que essa unção venha: desobediência. Diga comigo: desobediência. Nunca na história da igreja tanta gente foi tão desobediente. Eu gosto de usar a referência do pastor Maurício, que pastoreou 88 anos. Não, brincadeira, quase 30 anos de ministério. E ele pode dizer se é verdade ou não isso que nós estamos dizendo. Sempre houve desobediência, mas o senhor concorda que nos dias de hoje a coisa está pior? A iniquidade está multiplicando. Você viu quantos cabelos brancos ele tem? E quantos já não tem? Foi ele que disse, não foi? Irmãos, pelo amor de Deus, igreja, ouve o clamor do Espírito Santo. A palavra de Deus está crescendo, está sendo pregada. Filhos, obedeçam seus pais. Ovelhas, obedeçam suas autoridades espirituais. Conheça a palavra de Deus para que você tenha condições de obedecer. Não ande nos seus próprios desejos e vontades. Obedeça a tudo que é a palavra de Deus. E se você não sabe tudo, busque conselhos de quem conhece a palavra para te ajudar. Eu quero ler primeiro esse texto de 2 Timóteo capítulo 3. Eu já li recentemente esse texto na igreja e ele é bem propício para este momento. E eu já estou caminhando para o final, irmãos, me aguenta aí. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. E olha o que diz ainda, no versículo 7. Aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Estão sempre ouvindo a palavra, estão sempre ouvindo conselhos, estão sempre ouvindo direções, mas nunca aprendem e não chegam ao conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, isso não vai ser com você. Seja obediente. Obedeça a palavra de Deus, obedeça o que o teu líder fala, obedeça o que o teu pastor fala.
Isso vai ser bênção na sua vida. Porque o diabo, nesses dias, está usando cada vez mais filhos desobedientes para tentar deter a unção de Deus sobre a terra. É outra forma de resistência maligna. A Bíblia diz em Tiago que nós devemos ser tardios para falar e rápidos para ouvir. Ouvir e praticar o que a palavra de Deus diz. Todos nós, em alguma área das nossas vidas, temos dificuldade de obedecer. Cheque qual é essa área e submeta isso a Deus, porque a obediência traz bênção. E o terceiro tipo de resistência que o maligno está usando nos dias de hoje é a dúvida, questionamento. Quando Jesus estava ali curando aquele paralítico que os 4 amigos desceram pelo telhado da sua casa, os fariseus sentados ali, mas quem é ele para perdoar pecados? O diabo tem levantado gente dentro de igreja para questionar autoridades, para pôr dúvida no coração dos irmãos a respeito das direções que são dadas na igreja. Gente, nós vamos agora levantar a arrecadação para ajudar na nossa campanha do entreveiro para construção. E lá vem mais pedido. Eu não vou participar. Para que você vai ficar dando dinheiro para a igreja? Fecha sua boca e para de ser usado pelo maligno, porque você está sendo instrumento na mão de Deus para deter a unção de Deus que vai levar a igreja a conquistar o que Deus tem para ela. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não entende, chegue nas autoridades e converse, mas não abra sua boca para falar abobrinha, porque o diabo está usando pessoas para questionar e para tentar deter o mover de Deus. Mas a unção vai prevalecer. A unção vai prevalecer. A unção vai prevalecer. A unção de Deus sobre nossas vidas vai prevalecer. Versículo 12 do capítulo 2 de Marcos diz: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu encerro dizendo isso: pode se levantar o inferno, pode se levantar os demônios, pode se levantar quem for, pode se levantar desobedientes, pode se levantar gente que vai questionar, pode se levantar demônios usando vidas, mas a unção vai prevalecer. Como prevaleceu com Jesus, vai prevalecer com a igreja. Se Deus tiver que levantar uma nova geração para cumprir a sua palavra, Ele levanta uma nova geração, mas a sua palavra vai se cumprir. E essa unção que está sendo liberada nos dias de hoje, se você quer, pegue, viva, obedeça e siga. Você não quer? Tem outras pessoas que Deus vai tirar dos bares, da prostituição, dos vícios, seja de onde for. Eu tenho para mim uma coisa: que Deus tire os outros do bar, da prostituição e dos vícios, mas que Deus use a minha vida também.